Seria sair para passear de barco e nunca mais voltar, a versão norueguesa de sair para comprar um cigarro e nunca mais voltar. Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blanche e hoje vamos falar do livro É a Alice, do Jon Fosse. Esse é um livro bem curtinho do autor norueguês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura nesse ano de 2023. É um livro de 100 páginas nessa diagramação aqui, ou seja, realmente um livro bem curtinho, mas apesar disso vocês podem ver que eu marquei bastante coisa porque eu me envolvi bastante com essa leitura, então eu vim falar dele hoje. A gente começa acompanhando uma mulher velha chamada Signe, que era casada com um cara chamado Asle. Eles moravam numa casa muito antiga que passou por gerações da família do Asle e agora a Signe vive sozinha lá. E é importante dizer que essa casa fica do lado do mar, só que não é tipo praia, sabe? É tipo assim, desceu a encosta, tem um monte de pedra e tem um mar. Nessa casa, a Signe, ela tá deitada num banco e ela começa a se lembrar do dia que o Asle foi passear de barco nesse mar, ali do lado da casa, e nunca mais voltou. Isso foi há mais de 20 anos, né? E essas memórias aparecem como se fossem fantasmas que a Signe tá vendo dela e do Asle mais jovens nesse dia, né, que o Asle sumiu, e os fantasmas ficam ali andando pela casa e fazendo as coisas que eles fizeram naquele dia. Então a narração, ela é em terceira pessoa e ela começa acompanhando ali o ponto de vista da Signe velha, né, no presente, deitada ali vendo os fantasmas. Depois a narração começa a acompanhar o ponto de vista desses fantasmas da Signe e do Asle jovens, no dia que o Asle desapareceu. E aí esses próprios fantasmas deles jovens começam a ver outros fantasmas rodando ali pela casa, e aí o ponto de vista vai se alternando entre esses fantasmas todos e de vez em quando volta ali pra Signe velha. E que fantasmas são esses, né? Além da Signe e do Asle jovens, os outros fantasmas que aparecem são de gerações passadas da família do Asle, que também viveram naquela casa. Então vai ter a atriz-avó do Asle, que se chamava Alice, né, do título do livro. Esse fantasma da Alice tem 20 e poucos anos e tem um filho de 2 anos, que é o Christopher. Aí depois tem o fantasma da Alice já idosa, que é chamada de velha Alice, que é acompanhada pelo Christopher já adulto, pela esposa do Christopher, que é a Brita, e pelo filhinho da Brita e do Christopher, que tem 7 anos, que se chama Asle, também, igual o Asle ali do início, só que é outro personagem, com o mesmo nome. E por fim, também tem um fantasma que é daquele primeiro Asle, né, o marido da Signe, só que criança, e a avó dele, que era a esposa do outro filho do Christopher e da Brita. Então esses são os fantasmas que aparecem, né? E o narrador, ele vai mostrando os pensamentos tanto da Signe velha quanto dos fantasmas através do fluxo de consciência, que é uma técnica de escrita em que o autor tenta reproduzir os pensamentos de uma forma aparentemente desorganizada para tentar refletir melhor o fluxo dos nossos pensamentos como são na realidade, né, na vida real. Então, por exemplo, em vez das lembranças elas serem colocadas ali em flashbacks, né, cenas com início, meio e fim, o pensamento, ele na verdade vai ser transmitido de uma forma meio cíclica, meio repetitiva e sem muitas interrupções, como acontece no nosso pensamento na realidade. Inclusive, eu tenho um vídeo muito antigo sobre fluxo de consciência que eu vou colocar aqui nos cards, caso você queira ver mais detalhes, mas é basicamente isso. E nesse fluxo de consciência, o pensamento que ele mais vai ter essa característica cíclica e repetitiva é o da própria Signe velha, porque ela tá lembrando do dia que o Asle sumiu e ela tem sobre essas lembranças muito ressentimento e muita sensação de impotência, sabe? Em relação a tudo que aconteceu nesse dia. Então ela realmente processa essas lembranças, essa memória, de uma forma que vai ser cíclica. Ela fica pensando repetidamente que ela deveria ter ido atrás do Asle quando ele saiu para pegar o barco, que o Asle estava mesmo estranho há algum tempo, que ele estava mostrando uns sinais de isolamento, de tristeza, mas que ela não se moveu para ajudar ele. Então essa representação dos sentimentos da Signe em relação ao Asle foi uma coisa que me tocou bastante na leitura, porque nesse fluxo de consciência o autor, ele consegue transmitir muito a sensação de angústia dela, né? Eu me senti angustiada lendo. Eu, inclusive, me identifiquei bastante com esse sentimento. Acho que quem tem ansiedade vai se identificar. Essa coisa de você enxergar a necessidade de se mexer para mudar alguma coisa que você não tá gostando de como tá ali, só que você não consegue realmente se mover, não consegue realmente dar um passo e realmente fazer alguma coisa a respeito. Você só fica repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos planos, as mesmas ideias, sem chegar a lugar nenhum. E se você chega a algum lugar ou acha que está chegando a algum lugar, é a ideia de que realmente não dá para fazer nada, não tem o que fazer. Então a Signe, ela é assim, ela tem essa sensação de uma impotência. E essa impotência dela, inclusive, é a relação que eu faço entre ela
e os outros fantasmas que aparecem. Porque cada geração de fantasmas que aparecem ali da família do Weasley mostram relações de carinho entre os homens e as mulheres da família, seja um carinho maternal ou um carinho romântico, como no caso da Signe e do Weasley, né? E aí, os homens nessas relações, todos eles passaram por alguma espécie de situação em que eles se sentiram atraídos pelo mar, só que de uma forma perigosa, né? Lembra que eu falei que a casa fica do lado do mar? Daí a primeira mulher da geração mais antiga, que é a Alice, quando o filho dela teve essa situação ali, ela conseguiu se mover na hora e salvou ele. A segunda mulher, a Brita, esposa do Christopher já mais velho, né? O filho dela também, quando teve ali a situação dele de ser atraído pelo mar, a Brita, ela foi lá, se moveu, tentou ajudar, só que ela não conseguiu salvar ele. E por fim, a terceira geração, né, que é a própria Signe, quando aconteceu do marido dela, o Weasley, ter essa situação, ela não conseguiu se mover para tentar ajudar ele, então ela não conseguiu nem sequer interferir nesse rumo dele ao mar. Então isso marca muito esse ressentimento que ela tem até hoje, até o presente, quando ela já tá mais velha, lembrando de tudo isso. Para mim, então, esse é um livro que fala principalmente disso, de memória e de ressentimento. E é um livro que o modo como ele é escrito consegue muito transmitir esses sentimentos relacionados ao tema. Então eu gostei dessas mudanças de perspectiva entre os personagens, eu gostei do fato das memórias serem mostradas através desses fantasmas, né? E inclusive em alguns momentos tem um caráter meio construído dessas memórias, porque a Signe e o Weasley, eles não chegaram a conhecer diretamente a geração mais antiga da família. Só que a memória, ela é algo que se passa pela família, assim, por várias gerações. Então eu acho que existe uma certa construção da memória desses antepassados mais longínquos que ficou representada aqui também. Tem uma coisa aqui nesse texto que eu vi que algumas pessoas, né, que fizeram resenha e tal, comentaram lá no Scooby, não gostaram, foi que o texto ele repete muito coisas como ela pensa e ele pensa. É tipo assim que repete, ó. Se ao menos a primavera chegasse agora, ela pensa, com luz, com dias quentes, com florzinhas no chão, com árvores cheias de botões e também folhas, porque aquela escuridão que agora está sempre lá, não há como suportar aquilo, ela pensa. E logo ela precisa dizer alguma coisa para ele, ela pensa. E de repente é como se alguma coisa não fosse mais como era, ela pensa. Essa é uma repetição que também a mim causou estranhamento, né? É meio esquisito. Só que eu também achei interessante porque ela marca um pouco o ritmo do texto. Lendo em voz alta dá pra perceber mais isso, né? E aí, por marcar esse ritmo, acaba também essas repetições fazendo vezes ali de pontuação. Porque esse é um texto em que a pontuação ela é feita principalmente por vírgulas, então assim, teoricamente seria algo mais, né, ininterrupto, só que esses ela pensa, acaba interrompendo um pouco o texto e funciona mais ou menos ali como se fosse um ponto final. Então eu achei estranho, mas achei interessante. No geral, então, é um livro que eu gostei bastante. Eu agradeço a Companhia das Letras por ter me enviado esse livro. E eu recomendo para você que ou quer conhecer esse autor que ganhou o Prêmio Nobel, ou simplesmente quer uma leitura rápida, dá pra fazer uma leitura em um dia. É bem aquele livrinho do tipo que você lê em algumas horas e fica pensando nele por dias. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima!